Salmo 19, verso 14. Salmo 19, verso 14. Diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. É o momento de a gente consagrar ao Senhor nossas vidas, né? Este momento especial, este lugar destinado a louvor e adoração a Deus. E me chamam a atenção duas palavras aqui, que é coração e lábios. E meditar no meu coração, no meu íntimo, sejam agradáveis na tua presença. Estamos na presença do Senhor para lhe prestar culto e dessa forma, considerando a sua presença, devemos honrar o Senhor. E portanto também os nossos lábios devem proferir coisas dignas diante do Senhor. Duas coisas importantes que eu queria destacar nesse início. A gente pensar nesse momento como consagrado ao Senhor, uma lembrança especial da ressurreição do Senhor Jesus, morreu em nosso lugar.
Em um determinado momento no ministério de Jesus, ele chega, se determina a ir a Jerusalém. Nessa trajetória, já era no final do ministério dele, o ministério dele foi bastante concentrado lá na região da Galileia, e ele vai agora para Jerusalém com o objetivo de se entregar, de padecer o sofrimento, de morrer, sempre afirmando que também ressuscitaria ao terceiro dia. Num certo momento, quando ele chega lá, já para fazer aquela caminhada, uma peregrinação até Jerusalém, bem próximo já de lá, o evangelista Marcos destaca o seguinte: muitas pessoas estavam ali acompanhando, percebendo isso, e diz que tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Esse texto que nós temos aí é como se o povo estivesse lembrando também de uma época passada em que as pessoas, os peregrinos, iam a Jerusalém para participar das festividades, aquelas festas que Deus já havia determinado que todas as pessoas deveriam chegar, particularmente os homens que tinham de ir a essas festas anuais. E quando essas pessoas chegavam, estavam no caminho, era uma peregrinação mesmo, muitas pessoas caminhando ali às vezes vinham, às vezes não, sempre eram estradas empoeiradas, né? Não eram estradas como a gente conhece aqui hoje. Então era bem difícil, eles vinham de longe, cansados e tudo mais, e eles recebiam uma saudação de boas-vindas quando chegavam lá em Jerusalém, no templo, para prestar a sua reverência, a sua devoção, o seu culto a Deus. Então, e aí eles cantam, só que lá no Salmo diz assim: bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Os sacerdotes davam assim, uma bênção para aquelas pessoas que vinham nessa peregrinação, uma recepção para eles, dizendo que vocês são benditos, porque vêm em nome do Senhor. Aí agora, Jesus é recebido com uma saudação muito parecida, só que eles acrescentam uma coisa, ele diz Hosana, Hosana, mais de uma vez. E a palavra Hosana tem um significado especial, que é bem característico e é bem aplicado ao Messias. E Messias, sempre que a gente falar Messias no Antigo Testamento, ou Cristo, ou o ungido de Deus, ele está se referindo àquele que viria reinar em Israel. E o povo já diz que é bendito o reino que vem, o reino de Davi. Jesus era descendente de Davi. E eles agora, admitindo que Jesus é o rei deles, agora eles estavam com aquela ansiedade, aquela expectativa de que Jesus realmente iria assumir o reino e iria libertar o povo de muito sofrimento, de dores e da opressão dos romanos. Por isso que eles diziam: Hosana, liberta-nos, socorre-nos, vem, para nos salvar, te imploramos isso. E aí eles faziam isso. E para fechar porque ainda tem outros elementos aí nessa viagem de Jesus, mas tem uma coisa curiosa que aparece: ele não vinha só caminhando, veio em cumprimento a uma profecia do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 9, versículo 9, quando Deus fala por meio de Zacarias, dizendo: alegra-te, ó filha de Sião, falando de Jerusalém, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, numa jumentinha, ou num jumentinho cria de jumento. Essa era a maneira como Jesus vinha naquele momento também. Então todos esses elementos demonstram claramente para todo o povo, para nós hoje, como Jesus era o Messias e estava sendo esperado, o rei de Israel.
E nós vamos cantar uma música agora que vai retratar um pouco esse fato aí do rei de Israel e essa necessidade e esse desejo de ser liberto, né? De ser libertado. Mais uma vez, toda vez que a gente for cantar, a gente vai fazer esse exercício hoje, né? A gente levanta, tem uma lá que os homens souberem. Preciso da imagem só para mostrar da primeira imagem. Começa com todos e tem algumas partes que os homens cantam e as mulheres cantam, tá bom? Vai, vai. Podemos cantar a Jesus Cristo que veio outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor, com acento de grande exclamação, pra romper com voz triunfal. O que aconteceu nesse período especial da Páscoa, há 2000 anos atrás, era um cumprimento de algo que Deus já havia estabelecido muito tempo antes, na época de Moisés, quando o povo hebreu era escravo ou escravizado lá na terra do Egito. Um povo bastante duro, que escravizou os israelitas, e Deus resolveu libertar aquele povo, tirar aquele povo, mostrando sinais miraculosos e também demonstrando algumas coisas simbólicas que teriam cumprimento lá na frente. Aqueles israelitas daquela época talvez não tivessem essa noção do que estava acontecendo, mas Deus estava falando de Jesus Cristo lá na frente, muitos anos depois. Mas eles tinham de seguir rigorosamente esse rito para que, de fato, aquilo pudesse simbolizar
adequadamente a morte e ressurreição do Filho de Deus. E lá no livro de Êxodo, nós encontramos Deus estabelecendo o seguinte, momentos antes de eles realmente saírem ali do Egito. Vocês devem guardar, isso está lá no Êxodo capítulo 12, e guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação, está falando de um cordeiro que eles deveriam guardar, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, lá até o 14º dia. No 14º dia daquele mês, eles imolariam, sacrificariam esse cordeiro no crepúsculo vespertino. E aí Deus determina que eles façam o seguinte: vocês tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, essa parte superior, nas casas em que comerem. E ali Deus estabelece esse símbolo especial, mostrando que eles deveriam matar o cordeiro, um animalzinho inocente, sangrá-lo, e o sangue dele deveria ser pintado na verga da porta e também nas laterais. Então ficaria lá pintado ali de sangue à frente da casa da pessoa. No caso dos filhos de Israel, né? Os egípcios não acreditavam, então eles não pintaram suas casas, eles não imolaram o cordeiro, mas aqueles judeus lá fizeram isso em obediência a Deus. Ele diz: olha, e o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus está dizendo que se eles estiverem com o sangue do cordeiro pintado nas ombreiras da casa, né, e na verga, eles seriam livres, eles estariam livres do juízo que Deus estava para fazer na terra do Egito, e ali eles seriam poupados. Então Deus usou de uma bondade muito grande com esse povo, dando a eles a maneira de serem libertos, de serem livres ou poupados do juízo de Deus. É que alguém inocente, no caso um cordeiro, deveria morrer, e seu sangue deveria estar claramente ali nas portas, para que eles fossem poupados do juízo de Deus. Da mesma forma, a gente encontra Jesus Cristo sendo esse cordeiro, tipificado lá no cordeiro, sendo ele aquele que derramou o seu sangue para nos salvar. E o sangue dele, a Bíblia diz, tira todo o pecado. Ele nos livra, ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Olha só o que Deus faz com os homens. Contra os egípcios, que estavam contrários ao poder de Deus, contrários ao povo de Deus, oprimindo o povo de Deus, rejeitando a autoridade de Deus que havia determinado que ele libertasse o povo, ele vai exercer juízo. Mas contra aqueles que obedecessem, reconhecendo que Deus é o Salvador deles e que por meio do sangue eles seriam libertos, Deus vai salvar graciosamente. Ele disse: a única coisa que eu vou olhar é o sangue. Você acha que todos aqueles israelitas que viviam lá naquela época eram bonzinhos? Não, de jeito nenhum. Nem todos eles eram bonzinhos. Não. Eles estavam sendo escravizados, estavam, mas tinha muita gente ruim, muita gente má, inclusive dentre os israelitas. Mas Deus usou de uma misericórdia tão grande: eu não vou olhar os seus pecados, eu não vou olhar a maldade que está no seu coração, eu vou olhar o sangue. Se tiver o sangue do cordeiro, eu vou livrar vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não foi a favor dos egípcios, mas ele foi muito bondoso para aqueles israelitas que obedeceram a ele. Não porque eles eram bons, mas porque eles obedeceram a ele, imolando o sangue, imolando o animal e pintando o sangue daquele animal ali. Deus está do lado deles. Deus está do nosso lado quando Ele
permite que o próprio Filho seja entregue voluntariamente, morra, padeça sofrimento e o seu sangue seja derramado. Isso é uma demonstração que Deus está do seu lado. Deus está com você. Deus está querendo você. Ele quer livrar você. Ele quer nos livrar. Ele quer nos proteger, nos dar uma salvação. Deus está do nosso lado. Ele já fez obra para mostrar isso, demonstrando isso claramente. Então, essa próxima música vai também traçar mais ou menos essa trajetória da morte, né, do Cordeiro, né, que a gente possa também fazer uma reflexão. Um pouco difícil a música, mas ela nos traz essa reflexão sobre o Cordeiro, né, e demonstrando que Deus do nosso lado está. No crepúsculo da tarde, Ele vem para nos libertar. todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá, toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Vamos lá. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio para nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa
trouxe graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Houve uma grande dificuldade para os judeus daquela época de Jesus compreenderem, não só os judeus, mas posteriormente, houve uma dificuldade de se crer num Cristo, num Messias, que tudo isso significa Salvador, e pudesse morrer. Mas, por incrível que pareça, a Escritura já dizia isso. Dizia que ele sofreria, que ele teria sua... Vou pedir para essas duas, ou vamos separar, certo? A gente vai querer agir aí para tomar uma providência um pouco mais segura, certo? E a profecia já dizia que haveria um sofrimento nesse Messias. Eles tinham uma dificuldade porque outras profecias falavam da grandiosidade, da glória, do poder, da força, da majestade do rei que viria, do Messias. Ele seria aquele libertador poderoso, né? E de repente você pensar em um outro que é sofrido, que tem a sua face desfigurada, que é tirado, a sua vida é tirada, era difícil. Havia até quem pensasse que haveria dois Messias, um glorioso, poderoso, forte, e outro fraco, sofredor. Mas é um só. É um só Messias. E Isaías 53, ele traz justamente essa mensagem de que haveria necessidade de o Messias sofrer, padecer. Porque era um Messias só. Jesus falou isso várias vezes aos discípulos. É necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, sofra muitas coisas dos homens e morra, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Ele sempre repetia isso várias vezes, e com mais frequência e intensidade ele fazia isso já no final do ministério. E nós temos essa imagem de sofredor, aquele que padeceu. Quando a gente olha isso, é preciso que a gente tenha na nossa mente que esse sofrimento foi infligido nele, foi colocado nele para mostrar a ira de Deus contra o pecado. Porque nele foi, pelo menos simbolicamente, foi colocado o pecado do homem. Todo nele. E aí Deus vai mostrar a ira dele contra o pecado. Precisou que ele fizesse isso. Porque sem isso, sem esperança para nós, também não haveria esperança. Precisou que alguém inocente pagasse esse preço. E toda essa dor e esse sofrimento, ele precisou padecer por nossa causa. E não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Eu havia em sua aparência para
Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade a nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se desfaz. A oferta pela culpa que ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Eis o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Ok, pode sentar. As crianças que vão Tem uma música que as crianças conhecem e elas vão ver aqui. Vou a oportunidade de ver aqui. Então, as crianças, elas vão lembrar dessa música. Vai, Daniel, vai cantar, bota aí na frente. Lembra? Quem lembra dela? Vem cá, Lema. Vem cá ainda. Vai, Nel. Quer não? Hoje algumas estão desistindo, mas a gente vai com as que estiverem aqui. Lema não quer vir também, não? Quer não? Nem Melinda vem? Então vamos lá. No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou.
ressurreição é algo bem extraordinário. É algo que você não está vendo todo dia por aí. Porque você vê todos os dias a gente morrendo, né? Todos os dias. E gerações antigas se foram, essa nossa geração também se vai, e outras virão, mas a morte é uma coisa incrível. É um dos inimigos que nós temos mais poderoso. Na verdade, é o mais poderoso que nós temos. Difícil vencer a morte. Você vence muitas coisas, você luta por várias coisas, você consegue vencer, mas a morte você não vence. É o inimigo pior que tem. E ele será o último a ser vencido. O último inimigo que será vencido é a morte. Então, até lá, muita batalha ainda vai acontecer. Mas Jesus venceu a morte. Ele mostrou a vitória. Ele mostrou antecipadamente, dizendo o que iria acontecer e em que momento isso se daria. No terceiro dia vai acontecer. No terceiro dia vai acontecer. No terceiro dia vai acontecer. Os discípulos tinham dificuldade para entender até as primeiras palavras, que seriam o sofrimento e a morte, que era comum, toda a sociedade faz isso, passa por isso, sofrimento e morte. E a ressurreição, que era algo incomum, piorou, né? Se eles não estavam absorvendo direito que Jesus deveria passar por sofrimento e morte, imagine a ressurreição. Então, naquela manhã do primeiro dia da semana, aconteceram coisas que deixaram eles perturbados. Maria Madalena vê Jesus, vai contar para os discípulos, eles não acreditam. Outras mulheres viram, vão contar para os discípulos, eles não acreditam. Até porque ninguém confiava no testemunho das mulheres naquela época. Não tinha validade. E então várias pessoas viram Jesus ressurreto. Várias pessoas. Mas Jesus passou 40 dias desde aquele momento fatídico da morte e da ressurreição. Mais 40 dias ele ficou juntamente com os discípulos, não integralmente todos os dias e nem todo o dia, mas em vários momentos nesses dias ele aparecia, falava com eles, e a Bíblia fala que ele fazia coisas que demonstravam que ele de fato estava ressuscitado, era vivo. Provas que, segundo o evangelista Lucas, eram incontestáveis. Por mais que as pessoas lutassem contra a ressurreição de Jesus, ele mais mostrava provas incontestáveis. Até dentro do corpo apostólico, dentro dos 12, dos 11 que eram naquele momento, havia até quem não acreditasse. Vocês viram, eu não vi, se eu não toquei, se eu não colocar o dedo lá no furo que está na mão dele, e do lado, que eles sabiam que tinha um ferimento do lado, eu não vou acreditar. Até que Jesus aparece na semana seguinte, uma semana depois aparece, e a primeira pessoa, ele deixa todo mundo de lado e vai direto a Tomé, dizendo: agora vem aqui, você vai tocar para você ter certeza. Então Jesus foi demonstrando para aqueles discípulos, incontestavelmente, que ele estava ressuscitado. Comeu na frente deles, ensinou, uma coisa importante que ele foi mostrando, ensinando acerca do reino de Deus durante os 40 dias. E demonstrando que ele estava ressuscitado. E o mais impressionante nisso tudo, as testemunhas eram muito importantes, é que essa luta para mostrar que Jesus, que as coisas que ele falou, querendo desacreditar Jesus, isso já começa antes mesmo da morte dele. Essa história da ressurreição de Jesus, de dizer que ele não ressuscitou, já começou antes da ressurreição. Quando vira sexta-feira, que chega no sábado, as pessoas do sinédrio lá, né, os sacerdotes, aqueles que estavam acusando Jesus, chegaram lá para Pôncio Pilatos e disseram: olha, ele disse, nós lembramos que ele disse, eles sabiam, ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Então, para evitar, tentaram segurar Jesus lá na tumba. Faz o seguinte, cele lá e manda um destacamento para ficar vigiando, para garantir que ele não vai ressuscitar. E ali eles foram autorizados.
Está aí o destacamento, façam o que vocês quiserem. Foram lá, selaram a demonstração do poder romano. Está aqui, tem um selo, ninguém toca nesse negócio. Uma pedra de mais de 1000 quilos, selaram, estava lá. E o destacamento. Essa luta contra a ressurreição de Jesus já vem desde a véspera da ressurreição. O camarada mal ressuscitou e já estava querendo provar que ele não iria nem ressuscitar. Né? E isso foi dessa luta. Mas, como a gente já, para os que estavam aqui hoje pela manhã, a gente lembrou, essa história da ressurreição foi testemunhada, né? A ressurreição foi testemunhada por muitas pessoas, não foi só pelos 12 apóstolos ou 11, mas por muitas pessoas. E, resumindo essa história das testemunhas, a gente encontra o apóstolo Paulo dizendo, uns 20 anos depois, dizendo, olha, essa ressurreição de Jesus foi testemunhada por mais de 500 pessoas, 500 irmãos, e a maioria ainda vive hoje. A maioria ainda vive isso. Esse era um livro, era uma carta escrita para os coríntios e eles poderiam verificar todas essas informações. Vocês não estão com dúvidas sobre a ressurreição? O que eu entreguei para vocês, eu vou repetir. Ele ressuscitou. A gente não está aqui de brincadeira. Eu não estou arriscando a minha vida de brincadeira. Os outros apóstolos não arriscaram e até morreram, como Tiago. Aconteceu com Tiago, irmão de João, morreu rapidinho. Eles não estavam arriscando a vida por brincadeira, porque inventaram a história. Eles foram testemunhas, outras pessoas em volta foram testemunhas, e mais de 500 pessoas foram testemunhas em um momento só. Todas elas viram Jesus ressurreto de uma vez só, no mesmo momento, as 500 pessoas, mais de 500. Então vocês podem checar, essa era a demonstração de Paulo para os coríntios. E eles tinham a oportunidade de verificar, só questionar essas pessoas. Ele disse, muitos estão vivos, a maioria inclusive, é só verificar com eles. E a tumba vazia lá, de José de Arimateia, estava lá vazia. Ninguém encontrou mais o corpo de Jesus. Por mais que o anjo tenha chegado lá, abriu lá aquela pedra para que as mulheres vissem, mas Jesus já não estava mais lá. Não era uma pedra que ia segurar, não era nada que... Jesus simplesmente chega num lugar fechado e aparece no meio deles. Então, a ressurreição de Jesus é algo impressionante na história toda, e isso foi demonstrado claramente. A gente já estudou um pouco hoje de manhã aqui sobre isso, mas só resumindo para os que estão aqui nesta noite, né? Ficou demonstrado para todos aqueles naquela época. E aqueles apóstolos se arriscaram e deram suas vidas por conta disso, porque eles tinham certeza absoluta daquilo que viram. O apóstolo Pedro, lá na frente, ele diz, olha, a gente não está falando aqui as coisas porque alguém inventou, porque foi uma história contada por alguém. Nós fomos testemunhas. Nós fomos testemunhas. E isso os levou a ter coragem suficiente para sair daquele cenáculo. Estavam lá com medo, escondidos, com medo até de serem crucificados também, né, pelos romanos, por serem seguidores de Jesus. E a partir dali eles tiveram uma coragem extraordinária e enfrentaram os maiores perigos que alguém pode enfrentar, porque eles estavam certos daquilo que eles tinham visto. Jesus ressurreto, né? E isso a gente deve ter esse testemunho, esse documentário todo aqui na Escritura, que nos dá essa segurança, essa convicção, e a gente pode ter esperança, aqueles que creem, porque a pregação do Evangelho vem por meio dessa pregação da ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, não há nenhuma esperança. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, né? Então, se os mortos não ressuscitam, para quê? A gente vai se preocupar com o quê? Morreu, acabou, não vai ter nada. Mas Cristo ressuscitou. E da mesma forma como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados no momento certo, para a glória de Deus, né? Que a gente possa ter essa convicção da mesma forma como esses discípulos,
pois a palavra de Deus foi preservada até nós hoje em dia. Com muita luta também tentaram destruir a palavra de Deus, mas está aqui preservada para nos dar esse testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou, né? E isso nos dá esperança. A gente pode viver a vida cristã de modo digno do Evangelho, sem medo de errar, fazendo a coisa certa, certo de que um dia estaremos com o Senhor, da mesma forma glorificados. Essa música ela é um testemunho, eu acredito que é um testemunho de todos nós que já aceitamos Jesus como Salvador. E antes da cruz, a gente era uma coisa, mas quando a gente entendeu o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, que nós nos recebemos como Salvador, nossas vidas mudaram. É para ter sido mudada, né? E que a gente possa realmente viver com nossas vidas diante do Senhor, com vidas transformadas. E a cada dia a gente vive num processo de transformação. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, não é instantâneo que a gente
vira assim, o crente cheio de virtudes. A gente tem a vida toda aqui nessa terra, é o Senhor que nos transformou. Mas a gente só não pode se conformar em ficar como éramos antes da cruz. A gente tem que levar em conta o que o Senhor fez e mudar, né? Pensando no Senhor. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também
Nós sabemos que naquele momento ali, antes de ser entregue para ser morto e passar por todo aquele sofrimento, julgamento injusto, etc., Jesus reuniu seus discípulos, em especial, e ali ele foi comer, fazer a Páscoa, né, como costumeiramente os judeus faziam. Só que dessa vez Jesus modificou um pouco as coisas, porque da mesma forma como lá no Egito, quando o povo estava para ser liberto, teve aquela primeira Páscoa, eles comeram pão, né, e o pão era sem fermento, né, o pão asmo, e Jesus também fez isso. Ele partiu o pão e disse: olha, esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele já começa a mexer um pouco no conceito de Páscoa que os judeus tinham. Os discípulos mesmo eram judeus, estavam acostumados com uma maneira de celebrar a Páscoa, e era período de Páscoa, né? E eles estavam naquele momento. A gente agora é diferente. Não é mais um cordeiro que vai ser, um animalzinho que vai ser morto, vai ser sacrificado, mas o meu corpo vai ser moído, vai passar por sofrimento. Lembra de Isaías 53? Como é que dizia a música aí? Não tinha qualquer beleza, ele foi moído. E o texto lá de Isaías 53 fala disso. Ele foi moído. A ideia do moído, você sabe que o pão é feito com farinha do trigo. O trigo, para chegar a esse ponto, ele precisa ser moído. É um sofrimento que passa o trigo até chegar no pão que você come. Ele disse: esse aqui é o meu corpo que é dado por vocês. Foi dado. Ninguém vai capturar Jesus. Ninguém vai prender Jesus porque ele fez alguma coisa. A polícia corre atrás, os guardas vão. Ele se entrega e ele diz: vai ser dado por vocês. Talvez tudo aquilo foi confuso para os discípulos, até as coisas acontecerem, né? Tudo ficou muito confuso, mas Jesus vai ter um sofrimento, a dor, né? E depois ele também coloca o cálice dessa vez. Ele disse: agora esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele fala que é uma nova aliança no sangue dele. Até então, eles, judeus, acostumados a fazer a Páscoa, a celebrar a Páscoa, eles tinham de sacrificar um animal, era sacrificado, o cordeirinho lá, o sangue dele era um símbolo da aliança com Deus. O sangue do cordeiro vai livrar vocês. Eu estou dizendo isso. Vocês só têm que colocar o sangue do cordeiro nas portas e eu livro vocês. Aí Jesus está dizendo: agora eu tenho uma nova aliança com vocês. Não é mais com o sangue do animalzinho, é o meu sangue. Tudo isso para mostrar também aquela palavra de João, quando olha para Jesus e diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas compravam o cordeiro, o animal, levavam para o sacrifício. Era parte eles providenciavam. Ou compravam, ou eles criavam, e da criação deles escolhia aquele perfeitinho, né? Cordeiro novo, de um ano e tal, e levavam para ser sacrificado. Aí Jesus agora, João está dizendo: olha, esse é o Cordeiro de Deus. Acho que eles não entenderam. Se é cordeiro, para a cultura deles, claramente, ele iria morrer, ser sacrificado. Alguém ia sacrificar. E agora, é você que vai comprar o cordeiro e levar? É você que cria o cordeiro e vai levar lá para o sacrifício, quando ele completar a idade certa, e no dia da festa você leva? Não. Ninguém vai fazer isso. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem essa capacidade. E ninguém tem esse direito ou esse poder
de realmente fazer isso e Deus se agradar do animal. Eles faziam isso todo ano, e todo ano tinha que se repetir. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Deus escolheu, Deus está enviando, Deus vai dar, Ele vai fazer o sacrifício. É Deus que está dando. Você não tem nada que consiga fazer para agradar a Deus, comprando ou criando um animalzinho para levar para o sacrifício. Vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir. Agora Deus enviando o perfeito. É adequado e Ele vai aceitar. E nunca mais vai precisar repetir. Esse é o sangue. Essa é a nova aliança no meu sangue. Tudo se cumprindo claramente. Aqueles sinais todos que eles praticavam, aquelas cerimônias de matar o animal, de derramar o sangue em cima do propiciatório, tudo aquilo estava se cumprindo simbolicamente, que era o símbolo, e agora estava vendo a realidade das coisas. Era Deus mostrando para os israelitas na antiguidade, dizendo: eu vou mandar alguém que vai morrer por vocês. É um sangue preciosíssimo que vai ser tão valorizado e tão perfeito e tão alto esse valor, que eu vou receber isso, eu vou acolher, vou aceitar esse sacrifício, vou aprovar de uma vez por todas. Enquanto isso, vocês vão praticando isso aqui para aprenderem, para entenderem como é que funciona. Pecado gera morte, pecado precisa de sangue derramado, precisa de um inocente para derramar o sangue em favor do culpado. Um aprendizado ao longo de décadas, de centenas de anos, para eles entenderem que pecado gera morte. E a dor do animalzinho, o sacrifício do animalzinho, você olha para o animalzinho lá sendo sacrificado, você tem pena. Ele é inocente, ele não fez nada. Ele não fez nada por isso. Mas vai morrer. Do mesmo jeito, Jesus, inocente, perfeito Filho de Deus, sem pecado, não cometeu nada. Os homens sabiam disso. O julgador, o juiz, disse que ele não tinha erro nenhum. E mesmo assim, foi entregue. Precisou que o inocente morresse. Por você. Se você diz, você crê em Cristo, você diz que é salvo, é porque teve um inocente que pagou o preço, morreu, sofreu e derramou seu sangue por isso. É assim que funciona. A regra de Deus é essa. Pecado gera morte. A alma que pecar, essa morrerá. Não pense que Deus, por ser criador, vai dizer assim: não, todo mundo Deus vai livrar. Ele é o criador e é o juiz. A alma que pecar, a alma é minha. Eu faço dela o que eu quiser. E a alma que pecar, essa morrerá. Porque a gente tem uma noção errada disso. Mas ele usou de misericórdia e mandou o filho dele para isso. Se ele mandou o próprio filho para pagar o preço, é porque a coisa é essa aí. Ele está do seu lado. Ele está do meu lado. Ele está do nosso lado. Ele quer o nosso bem. Ele quer nos salvar. Se ele fez isso, ele está do nosso lado. E graças a Deus por isso. Devemos agradecer a Deus todos os dias por conta disso. E naquele momento, ele tomou o pão, deu graças a Deus, como costumeiramente fazia, nas celebrações, ele deu graças. Então vamos agradecer a Deus também pelo pão. Nós vamos distribuir o pão também para os irmãos, todos aqueles que estão identificados com Cristo na sua morte e ressurreição, porque é isso que simboliza o pão e o cálice. Podem participar disso aqui. Então já podem ir, por favor. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu grande sacrifício por nós, pelo Teu amor, que nós não merecíamos, não fizemos nada para que merecêssemos, mas o Senhor mesmo assim nos amou e entregou Teu Filho por nós, que foi moído, como a Tua palavra diz, e só temos a agradecer, não temos como retribuir tão grande obra. E neste momento que pedimos que nós possamos sempre estar gratos ao Senhor e lembrar destas suas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Pega o seu pedaço e espera um pouquinho para todos.
mesmo modo, desculpa aí. Mais alguém? Então, naquele momento especial, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. É memória do Senhor Jesus. Comamos o pão. Do mesmo modo, depois de ter ceado, o pão, tomou o cálice, fez aquela declaração especial que mudou a história, né? Da Páscoa, e agora é uma nova aliança no sangue dele. Então, Senhor, agradecemos pelo sangue do Senhor Jesus derramado em nosso favor. Que o teu povo, cada vez mais consciente dessa obra de salvação, possa engrandecer, honrar com suas vidas, com seus lábios, em nome de Jesus. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todos os reinos se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mais alguém? O cálice aqui simboliza o sangue do Senhor derramado. Diz que devemos lembrar dele toda vez que a gente beber esse cálice e comer do pão, até que ele venha. O Senhor nos abençoe e bebamos do cálice em memória dele. Por favor. Recolher, por favor. A ressurreição do Senhor Jesus, apesar de ter sido alvo de muitas tentativas de negar, né? Continua ainda a polêmica, né, por muitas pessoas. Mas a Escritura já demonstra isso com muita clareza. Historiadores da época, conforme a gente apresentou, eu apresentei um dos nomes, né, foi Flávio José, já chamava a atenção que ele viveu naquela época, ele não era cristão e mesmo assim registrou
o fato de os discípulos serem muito perseverantes nessa crença da ressurreição de Cristo. E como essa crença na ressurreição de Cristo os encorajou a enfrentarem os maiores riscos, os maiores perigos na vida. Isso testemunhado por um descrente. Outros escritores da época também falaram isso, até alguns que viveram um pouco depois, registraram esses fatos. A maneira como eles agiram e se comportaram, os primeiros discípulos, era do mesmo jeito como se eles soubessem que isso aqui é uma cadeira. Todos nós estamos vendo que isso aqui é uma cadeira. E eles tinham a mesma convicção de que você tem de que isso aqui é uma cadeira, e Cristo havia ressuscitado. A maneira de viver deles era exatamente essa. A mesma crença que eles tinham na existência dessa cadeira é a crença que eles tinham na ressurreição de Cristo. Isso é um fato importante, histórico, essencial para ajudar até a compreender a existência da igreja cristã ao longo de todos esses séculos. Milagrosamente, é uma comunidade, uma fé que reagiu ou resistiu a todo tipo de ameaça e de perseguição ao longo desses séculos todos, e está até hoje. Jesus tinha dito: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então essa forma milagrosa da existência da igreja cristã ao longo de todos esses tempos é explicada por meio da fé, da certeza, do testemunho daqueles primeiros cristãos que viram Jesus Cristo ressurreto. Essa é uma maneira. Nós também podemos encarar melhor a nossa vida com essa mesma fé que esses primeiros cristãos tiveram. Não só fé, eles foram testemunhas, né? Não era só fé, era testemunha mesmo, popular. E o apóstolo Paulo diz: nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar a si todas as coisas. Essa ressurreição de Cristo traz esperança para aqueles que creem em Cristo e que também passarão por uma ressurreição e serão glorificados como Cristo. Um corpo que não mais experimentará a dor e a morte. Essa é a esperança. Isso modifica a maneira de viver, modifica a nossa expectativa do amanhã, nos dá a coragem para enfrentarmos melhor a vida, nos dá a esperança de que mesmo enfrentando aquele maior inimigo que nós temos, que é a morte, nós temos esperança de vida eterna, porque Ele ressuscitou e Ele vai transformar também a gente, vai nos ressuscitar. O apóstolo Paulo, argumentando contra os coríntios, porque também enfrentavam muitas controvérsias com pessoas ao redor sobre ressurreição, e ele diz assim: olha, vocês dizem que os mortos não ressuscitam? Ora, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. A gente diz que se Cristo ressuscitou, temos provas contundentes. E vocês dizem que não há uma ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo ressuscitou. A gente está pregando uma mentira. E a nossa esperança acabou. Por quê? Se não há ressurreição, por que a gente se sacrifica? Por que a gente obedece princípios? Por que a gente obedece leis morais? E por que a gente obedece a Deus se não há ressurreição? Certamente nós alimentamos uma expectativa de um julgamento e juízo da parte de Deus. E queremos ser agradáveis, ser justificados diante dele. Então, sem ressurreição, a fé é vã. Qualquer fé. E ele mostra do mesmo jeito como nós começamos no início, né? Tentando colocar nos irmãos, eu acho que a gente tem que ter isso sempre, né? Que estamos na presença do Senhor. Na presença do Senhor devemos considerar o nosso coração, nosso íntimo, está realmente agradável ao Senhor. É essa a oração do Salmo, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que a nossa consciência, o nosso ser, o nosso íntimo seja agradável ao Senhor. Nosso coração.
mas também que isso reflete nos lábios. O louvor, as palavras que nós falamos, aquilo que nós pregamos. Isso também faz parte. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo mostra o segredo da salvação. O segredo da salvação também está no coração e nos lábios. Coração e lábios. Diz que com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, os teus lábios confessarem a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo de quê? Dos pecados. São muitos. Todos nós pecamos o tempo todo. Diz qualquer pecado que tenha. Falando aqui para o carcereiro, né? Diz, não importa a maldade que você já tenha feito. A maldade que você tenha feito no meio da sua família, com os presos que estavam aqui, você pode ter machucado, ter torturado, não interessa. O que Deus quer mostrar, Deus está do seu lado. Ele fez um sacrifício por você. E Ele está do seu lado. Você precisa considerar o seu coração e os seus lábios. O seu coração precisa crer que Ele ressuscitou Cristo. A ressurreição é fundamental para a fé. E os seus lábios confessam isso. Os seus lábios confessam, os seus lábios pregam, os seus lábios reconhecem na voz que você crê nisso. E assim o carcereiro fez. Isso foi tão forte na vida dele que levou esse testemunho para a família dele. E ele e a casa dele creram. Porque no coração creram na ressurreição. Que Deus ressuscitou Cristo. E creram que Cristo é o Senhor deles, o Salvador deles. Eles foram salvos. Foram batizados. Mesmo não interessa os pecados, Deus limpa tudo. É o sangue de Deus, o sangue do Cordeiro. Foi o que João disse. Ele não só cobre, ele tira o pecado. Então, essa realidade da obra de salvação que foi feita por Cristo e pagou todo o preço, tá? Sendo moído e derramando o seu próprio sangue, isso deixa Cristo numa posição de honra, de crédito diante de Deus, maior do que tudo. E diz que o nome dele está acima de qualquer outro nome. Deus colocou Cristo por conta desse sacrifício numa posição de mais elevada altura. O julgamento pertence a ele. Os inimigos dele serão colocados em humilhação. Eles que são contrários a ele. Em um determinado momento, na visão de João, lá no Apocalipse, se buscou alguém com dignidade para abrir um livro de julgamentos. Um livro de julgamentos. Quem vai julgar? Quem tem o mérito, a pureza, a santidade e o direito de fazer juízo contra os homens pecadores que rejeitaram o Salvador. E João fica impressionado com tudo aquilo. E não aparece outra voz que não seja aquela que diz que digno é o Cordeiro de fazer isso. Ele é que é digno de abrir os selos do livro. O livro são os julgamentos que Deus vai derramar na terra. Ele tem a dignidade, porque o mundo, digo isso, o mundo rejeita ele. O mundo rejeita Cristo, busca rejeitar. Desde a véspera da ressurreição, os religiosos, inclusive, já queriam negar a ressurreição, ou impedir até que ela ocorresse. Então, quem é digno de abrir o juízo de Deus contra o povo que rejeita o próprio Deus, o próprio Cordeiro? Porque a rejeição não é só contra Deus, a rejeição é contra o Cordeiro. Ela diz, o Cordeiro é digno. Ele é digno de abrir o livro e os julgamentos virem sobre a face da terra, porque ele pagou o preço. Diz lá Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Quem é que falava? Dizia assim no versículo 11: E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades. E o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz, olha a voz que saía do céu, diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, não só de abrir o livro para os julgamentos, mas também de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra
a glória e o louvor. Ele é que recebe toda a dignidade da parte de Deus para fazer tudo isso. A gente deve, com nossos lábios, fazer isso também. Por isso que a gente começou aqui, o lugar em que Deus deve ter a primazia no nosso coração. Esqueça tudo lá. Coloca Deus no seu coração e dizer: Senhor, que o meu coração tenha coisas que sejam aprazíveis ao Senhor, sejam agradáveis ao Senhor. E que eu fale coisas e eu cante e louve ao Senhor também de forma agradável ao Senhor. Porque o coração e os lábios, neles estão o segredo da salvação. É crer na ressurreição de Cristo e louvar a Deus, reconhecer isso com os nossos lábios. E aqui, todos os anjos dos céus estavam lá, unânimes, uníssonos, diria, né? Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Você olha isso, por quê? Porque eles jamais aceitariam que o próprio Deus, o santo, o perfeito, pudesse se fazer carne, se humilhar como um homem e se submeter ao sofrimento dos pecadores, sendo morto por eles. É um absurdo isso. Esse aí tem toda a dignidade, se submeteu a isso tudo, humildemente fazendo essa obra de salvação para resgatar pecadores. Esse tem toda a dignidade. Que Deus nos ajude a sermos mais pessoas que honrem o Senhor, não só com o nosso coração, mas com os nossos lábios. Terminar o nosso culto de adoração ao Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, essa seja a noite de salvação. Que você peça para o Senhor entrar no seu vida, perdoar os seus pecados. Pelo preço que pagou.
que o